Oi, 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 pessoal. Boa noite, todo mundo entrando aí na live. Meu nome é Andréia Schultz, eu fui aprovada em mais de 10 concursos. Estou aqui para fazer uma live para falar de concurso. Vou fixar o comentário. Oi, Bernardo. Vamos lá. Só fixando aqui o comentário para quem entrar saber sobre o que é. Minha convidada já entrou. Só um minutinho. Fixar comentário. Pronto. Hoje foi rápido. Boa noite, meu nome é Andréa Schultz, já falei com todo mundo. Eu faço live toda quinta-feira para falar com concurseiros. Minha convidada de hoje é Bruna Daronc. Ela é a AGU. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Vamos. jóia. Tudo certo. Tá boa a Vamos. imagem? Luz boa, enquadramento bom, som tá legal, todo mundo tá me ouvindo. Então tá. Acho que tá tudo certo. Bruna, muito obrigada por aceitar o convite. Assim como eu já falei nos stories, você é uma pessoa que eu acho que eu sigo na época que eu não sei se você fazia prova para a AGU, que foi quando eu comecei a fazer as provas para o TRT. Eu lembro de Quando foi? você. Eu seguia antes, mas eu lembro de você dentro do carro indo para a posse da AGU, que você foi para o salão se arrumar lá em Brasília com vestido azul, você fazendo algum vídeo, alguma coisa. Eu lembro dessa imagem. Minha cachorra tá dando trabalho aqui embaixo. Que E, bacana! Fiquei muito feliz de saber que tu já me acompanha há bastante tempo. pois é, e assim, como tá sendo legal essa coisa de eu poder conversar com gente que foi minha inspiração quando eu comecei e até então ver, acompanhar essa questão de concurso que é muito bacana, né? Ai, coisa boa. Eu fico muito feliz, André. Eu fiquei lisonjeada com o convite. Sempre é bom trocar ideias com quem estuda ou com quem tem curiosidade de saber sobre o cargo, sobre a- as partes positivas e negativas, né, de uma vida pós-posse. Eu adoro compartilhar isso. Então, é um prazer estar aqui com todos. Eu espero ajudar, de alguma forma, e contribuir para o teu quadro, para o teu Instagram. É um prazer imenso. Ó, obrigada. E eu vou começar, é sempre uma pergunta que eu faço para dar início, que tem muita gente que, primeiro, a sua apresentação, de onde você é, seu nome, etc. E também, eu estava vendo já uma live sua antiga, para ter um roteirinho hoje traçado, e como era a sua relação de estudos desde sempre, assim, desde a escola, na faculdade, que eu acho isso muito importante, que não é, ai, dei um clique e comecei a estudar para concurso, é toda uma trajetória. É verdade, não, tem razão. Então, assim, meu nome é Bruna Daronc Coelho, eu sou advogada da União desde 2017. Fui aprovada no último concurso. E, ai, que amor! Ela tá perturbando, eu fico falando, ela acha que é com ela e fica querendo subir. Pode continuar. Tá certo. Então, fui aprovada no último concurso. Eu sou gaúcha, natural de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Fiquei no Rio Grande do Sul pela AGU, na cidade de Bagé. Mas desde 2018 eu tô em trabalho remoto, tá? E aí, enfim, hoje eu trabalho na parte de direito administrativo militar. É uma área bem específica da AGU, mas com muitas demandas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu também trabalho com Santa Catarina e Paraná, então toda a quarta região. Eu sou vinculada à Procuradoria da quarta região. E é isso. A AGU, na verdade, foi algo que foi acontecendo na minha vida. Eu não estudava especificamente para a AGU, sempre quis concurso federal, mas não era a AGU. Eu nunca fiz estágio na AGU, mas fiz estágio na Defensoria Pública da União, que era o meu foco inicial. E aí eu fiz uma base muito bacana para a DPU, mas aí surgiu a AGU e eu consegui aproveitar muito dessa base, fazendo os devidos ajustes no pós-edital. Eu sempre gosto de dizer assim que, na verdade, eu gosto muito de mostrar que da minha vida real, né? Da parte, claro, sempre boa da vida, mas também das dificuldades. Então, assim, ó, eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade. Então, o período de estudo para concurso foi de 2 anos e meio. Então, as pessoas podem achar que foi rápido, que foi fácil. Mas, na verdade, foi um período muito intenso. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu acho que é uma palavra assim que me define.
Então, eu sou muito esforçada e isso é desde que eu me conheço por gente. O estudo sempre foi Eu sempre achei que o estudo seria um meio de eu conseguir outros objetivos na vida, né? Então, eu sempre estudei muito direitinho na faculdade, não específico para concurso, né? Para faculdade, para fazer uma boa graduação. E aí acabou que na trajetória do concurso eu não senti dificuldade de ter a disciplina do concurseiro, porque eu simplesmente continuei fazendo as devidas adaptações do estudo para concurso. Então é importante dizer isso, tá? Apesar de eu ter estudado 2 anos e 6 meses, que não parece muito, eu acho que também a nossa trajetória desde a época da graduação deve ser levada em conta. E entrando já no mundo dos concursos, você teve aquela etapa de meio que não saber o que fazer, de fazer qualquer concurso, de chutar o balde. Ah, e esse concurso apareceu, tem direito. Fala Uhum. um pouco sobre essa. Na verdade, eu errei muito, assim, no início da minha preparação. Assim, erros que eu até gosto de contar eles para que as pessoas não cometam. Porque, assim, não existe uma fórmula mágica, um cronograma perfeito, algo que deu certo para mim e que eu digo que as pessoas vão dizer assim, ah, não, se ela fez assim, então tem que ser desse jeito. Isso não existe, né, para o mundo dos concursos. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais as coisas vão fazendo sentido. Mas eu cometi muitos erros, eu fiquei perdida, eu não fazia revisões, tinha medo de fazer questões, não lia a lei seca. Todos esses erros que muitas pessoas cometem, eu tento sempre dizer para não cometerem, porque isso vai atrasando um pouco o processo. A sorte que eu tive a humildade de reconhecer esses erros e aí eu fui adaptando e vendo que para o concurso eu precisava estudar de uma forma diferente, não da forma que eu estudava para a faculdade. Com certeza. E você na faculdade já pensava em fazer concurso? Sim, na verdade o concurso sempre foi uma opção. Eu fiz muitos estágios em órgão público, então era algo muito assim, um sonho muito vivo, sabe? Que eu queria o concurso público, embora eu não estudasse durante a faculdade para ele, tá? E fiz estágio no escritório da advocacia, até tenho pessoas muito próximas que são advogados, mas a área pública sempre me chamou a atenção. E fora assim, nesses estágios que você fazia, você tinha alguém da família para se espelhar, ele tem a vida, a estabilidade, alguma coisa assim? Sim, na verdade, o meu avô, ele é procurador federal, mas as pessoas que ali me inspiraram na verdade, fazer direito foi o meu namorado, hoje é meu esposo, meu sogro, que foi bem determinante ali para eu escolher o direito. E aí acabou que a questão do concurso público é uma questão mais de valores, assim, o que eu esperava para o meu futuro. Então, e aí eu fui conhecendo professores, chefes de estágio, que a gente acaba se inspirando, né? E fala um pouco assim da sua trajetória mesmo, dos concursos, das provas que você Tá, fez, como é que foi? tá. Então, assim, eu fazia de tudo, né? Então, foi 2014 que eu comecei a estudar para concurso. E naquele ano foi um ano que eu tava muito perdida, cometi todos esses erros que eu já mencionei. E fiz muita prova que hoje, analisando, eu acho que eu não precisava ter feito. Então, eu fazia prova de técnico, de analista, de membro de carreira, sem ter o foco específico. Então, eu não estudava matérias de técnica analista e mesmo assim eu fui lá e fiz. Então, eu lembro que eu fiz técnico e analista do TRF4, tudo assim, mais voltado para o Rio Grande do Sul, porque eu sempre tive essa ideia de ficar aqui, ou se eu fosse para um concurso federal, que eu voltasse. Então, a ideia do concurso federal era justamente a possibilidade de voltar para o Rio Grande do Sul. Então, eu não queria ficar vinculada a outro estado. Isso foi algo bem, bem determinante, até para eu ver o meu foco do que eu ia estudar. Então, eu fiz PFN, eu fiz procurador do estado aqui do Rio Grande do Sul, fiz para defensor público do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz várias provas que eu fui reprovada. Eu fui aprovada na AGU e fui aprovada para analista do Ministério Público do estado aqui do Rio Grande do Sul, mas sem chance de nomeação. Então, eu nem conto como aprovação, porque nem chegou perto do meu nome. Então, a aprovação que realmente tinha chance de eu ser nomeada era a AGU. E você fez algum fora do seu estado, fora do sul?
Não, Nem federal, assim. não, eu fiz a PFN, que eu poderia ir para qualquer lugar, fiz a AGU e eu fiz DPU 2 vezes, que eu também poderia ir para longe, mas vinculada a outro estado eu nunca fiz. E, assim, o que é que você levou de aprendizado de cada um? Quando é que deu um clique para você, eu vou parar e vou focar, vou estudar só nesse? Olha, aconteceu porque assim, eu nunca me esqueço, saiu o TRT para analista aqui da quarta região. E eu nunca me esqueço dessa tarde, assim, eu imprimi o boleto para me inscrever, porque, enfim, eu fazia o que surgia no Rio Grande do Sul. Aí eu nem tinha afinidade com direito do trabalho, tanto que nas matérias da AGU, o que eu menos tinha afinidade era direito do trabalho e processo de trabalho. Aí eu olhei aquele boleto assim, tava no último dia para pagar, e naquele dia eu disse assim, eu não vou mais fazer esses concursos de técnica analista, porque eu não estudo para eles, tem uma estratégia diferente, inclusive eu sempre achei eles muito difíceis em termos de pontuação, de nota de corte. E aí eu nunca me esqueço desse dia, eu conversei com meu pai, dizendo que eu ia só focar na carreira fim, e isso poderia demorar mais, né, para aprovação, mas ele apoiou, e foi nesse momento, foi esse boleto do concurso TRT da quarta região que eu não fiz, e aí eu não fiz mais outros concursos que iam me desviar, sabe? E, assim, deve ter sido uma das decisões mais acertadas da sua vida, porque eu estava até Com conversando. certeza, é verdade. E tanto que ela é muito nítida para mim essa imagem, eu colocando fora o boleto porque ela foi importante, sabe? E é uma coisa, assim, da gente. Naomi tá, assim, enlouquecida para subir. É uma coisa para a gente ter a noção de até passar para as outras pessoas. Eu sempre quis ser analista federal. Só que Uhum. essa diferença, 2014, 2015, 2016, quem já estudava estava muito bem em 2014, 2015 e até conseguiu entrar, não sei o quê. E agora o TRT tá terrível, não É, chama ninguém. E, assim, que pena quem queria outras coisas, como você queria a AGU, queria outra carreira fim, e ficou ainda nessa tentativa de, vou passar para tipo ter um meio, vou ter uma carreira meio, e depois não existe isso. Hoje em dia também você acho que quer ser não. analista, você vai ser analista. Você quer carreira fim, você vai ser carreira fim. Eu acho que é mais acertado, assim, até para questão de estratégia de estudo, eu acho que diferencia bastante na preparação. Então, eu sempre digo assim, vê quais são as suas necessidades, sabe? Não vá pro caminho do concurso de técnica e analista achando que é mais fácil. Eu acho isso errado, porque são concursos muito exigentes, né? Exato. E eu vi na sua outra live que você, por ter estagiado na DPU, você gostava muito da área, assim. A É, DPU era uma. na verdade, assim, ó, para essa questão da escolha do foco, que eu acho que é outro momento muito importante para quem estuda, né? Escolher para qual área vai estudar, eu acho isso bem importante, porque já delimita o cronograma de estudos, as matérias. Então, assim, eu saí da faculdade sabendo que eu queria concurso federal. Eu fiz estágio na DPU e gostei das matérias federais. Eu fiz estágio também no Ministério Público Federal. Então, eu já tinha um contato com matéria federal e gostava. E eu sabia que esses concursos, naquela época, por exemplo, tinha uma fama de que eles chamavam muita gente e que se você fosse para longe, tinha muita possibilidade de voltar para casa. Tem muita vaga no interior do Rio Grande do Sul para esses concursos federais. Então, eu fui fazendo esse raciocínio da onde que eu queria morar, o que era importante para mim, ficar aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso eu preciso levar em consideração. Eu não era aquela concurseira que dizia, vou para qualquer lugar, me chama que eu vou, sabe? Então, porque eu sempre fui muito enraizada aqui, né? Até porque o meu esposo, ele advoga aqui, é mais difícil dele ir embora, enfim, por questões bem pessoais. E aí eu fui delimitando e eu saí da faculdade estudando para DPU, era isso que eu queria, só que eu peguei as matérias que são assim de base da DPU, sabe? Então eu fui fazendo o meu cronograma de estudos com base nisso, e aí não fui aprovada num concurso da DPU, até porque eu tinha pouco tempo de estudo. E aí, quando surgiu a AGU, eu só fiz o ajuste. E eu digo, pode ser que dê certo, não é o que eu quero, mas pode ser. Daí
a AGU, ela foi, eu sempre digo que ela foi me conquistando, né? Conforme ia passando das fases. Eu tive até uma fase que foi anulada, que foi a segunda fase. É um concurso que tem 5 fases. Tem a primeira objetiva, a segunda discursiva, com várias provas, né? São 3 provas. Aí tem a prova oral, são 4. E tem os títulos, né? E aí eu fiz até 2 provas discursivas, porque uma foi anulada. E eu sempre digo que foi a minha segunda chance divina. Porque eu tive mais uma chance de fazer, de entrar na instituição, né? Agora, sim, geralmente quem faz concurso para a DPU, quem faz concurso para a AGU, geralmente, assim, até quando passa, já tem feito umas 2, 3, 4 provas e já tem noção da questão discursiva, já tem noção da oral. Como é que foi, assim, para você, essa preparação de uma discursiva, se você nunca tinha... Na verdade, eu nunca. Até as pessoas me perguntam se eu já me preparava para discursiva, já me preparava para prova oral, e eu sempre disse que não. Eu fui por partes. Eu acho que eu fiz uma base boa que fez com que eu tivesse um material bem, assim, bem denso, que eu pudesse aprofundar depois só em alguns elementos. E aí eu fui fazendo os cursinhos também, tudo depois que eu tinha ali uma certa certeza que eu ia para outra fase. A único momento do concurso da AGU que eu não sabia se eu ia era na prova oral. Que eu fiz um cursinho lá em Brasília, porque a prova oral é só em Brasília, né? Daí eu fiz um cursinho lá e eu lembro que eu paguei o cursinho sem saber se eu ia, sabe, para prova oral. Mas é que assim, ou eu me preparava ou eu não ia conseguir treinar. Então, foi um chute que deu certo, assim, mas de qualquer forma seria uma experiência muito válida, né? Mesmo se eu não fosse aprovada. E era o que eu estava falando na live passada com Raíssa, que ela fez a PRF, que tem muita gente que vai conversar com ela e diz, ai, mas o TAF, se eu não conseguir fazer barra, ai, não sei o quê, devem ir para falar com você, ai, é discursiva. E é muito importante isso de você fazer a objetiva, passar para a discursiva. Eu acho bem importante, porque na verdade as pessoas me perguntam muito da prova oral, dá muito medo, né? Como é a prova oral? E aí eu digo, calma, lá você vai ter mais maturidade, vai conhecer mais, né? Como é que tá funcionando o concurso, para que caminho ele tá indo. Então, não sofra por antecipação. Se quiser fazer algum cursinho para discursiva, até já pode fazer. Porque, por exemplo, a DPU, às vezes a prova é junto, a discursiva e a objetiva. Já teve concursos assim. Na AGU sempre foi separado. Mas a oral é algo que dá para deixar para depois. E me desculpe essa senhorinha aqui, mas essa é a hora que ela dorme. Deixa Então ela quer ficar. Mas ela quer ficar no meu colo, ela pesa 12 quilos. Ela fica assim, se equilibrando. Essa é a hora que ela dorme e ela quer que eu vá ficar deitada com ela. Sim, ela mas já foi. Ela vai ficar batendo aqui na porta para entrar. E quando você falava dos concursos, os concursos que você não passou, que você passou nesses 2, não passou nos outros, também qual foi a diferença? O que foi que você acha que você fez, que fez você passar na objetiva da AGU em relação aos erros dos outros concursos? Que foi a mudança de metodologia. Eu mudei de metodologia, colocando mais revisões. Eu tinha muita falha na revisão. Eu demorei muito para introduzir as revisões na minha rotina. Eu acho que isso me deixava insegura e eu não conseguia fixar muito bem a matéria. Então, foi a questão de, como eu disse no início, ter a humildade de ver onde eu tô errando, o que está acontecendo, que caminho eu tô tomando. E aí, quando eu tive essa humildade, aí as coisas começaram a dar certo. Aí eu fiz um cronograma que parece que se encaixou muito bem na minha rotina. E tem outra coisa também, que quando a gente fala, às vezes eu perdi muito tempo fazendo um curso, eu perdi muito tempo estudando errado tal. Só que tem uma questão também que, assim, às vezes no primeiro ano, principalmente, você ainda fez uma faculdade mais, você se interessava mais, estudava mais, mas no primeiro ano de estudo para concurso, é muito essa coisa de erro, né? De você estudar as matérias básicas. Eu sempre digo que, assim, a base da faculdade, eu acho que ela é importante, tá? Eu sempre acredito que, na verdade, a nossa trajetória é uma soma de atos.
Então, tudo vai acrescentando, nunca é tempo perdido, digamos assim. Se você está ali estudando, mesmo que de uma forma não tão eficiente, alguma coisa, algum aprendizado vai sair dali, nem que seja para reconhecer que não é aquele caminho, sabe? Então, o que acontece? Eu acho que. Aqui, amor. Eu acho que a Ela pegou faculdade. isso aqui, tava comendo. Tá uma Eu acho, tragédia. eu acho que a faculdade ela foi importante para mim, me deu um pouco de segurança, mas assim, eu tive que reformular todo o meu material, eu tive que recomeçar de uma forma, não do zero, mas é um foco diferente, sabe? Então, quem não fez uma faculdade tão boa ou acha que não se dedicou muito tempo, calma, não se desespere. Isso não é determinante. Isso pode contribuir, mas não é determinante e dá tempo de recomeçar, de refazer aí esse caminho e aí ter o foco específico para o concurso, né? E você testou algumas técnicas de estudo, a questão das revisões, e se você tentava zerar uma matéria e ia para outra, viu que não deu certo, como Uhum. é que se você testou algumas técnicas? Tá, na verdade, eu me identifiquei muito com uma metodologia que é por ciclos de estudo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu tinha lido um livro que fez muito sentido para mim. E aí, como eu estava com o edital aberto, então tinha um prazo para minha prova, acabou dando muito certo, sabe? Então, eu fazia um cronograma que eu estudava várias matérias no dia, eu tinha atividades diferentes no meu dia, então tinha determinado momento que eu fazia a leitura do meu caderno ou de algum livro. Depois tinha um momento que eu ia ler a lei seca ou ia ler a jurisprudência, súmulas de outra matéria, e depois eu ia fazer questão de outra matéria. Então eu acabava vendo, acho que umas 4 matérias no dia. E lembrando que eu me dedicava exclusivamente aos estudos, tá? Então é diferente de quem, por exemplo, tem o trabalho, tem outra atividade para dividir aí as tarefas. E também, assim, essa questão do ciclo de você com o edital aberto é bom porque você, como já tinha feito outros concursos, a questão das revisões é muito difícil você tentar, às vezes, fazer um ciclo quando você está pegando uma matéria nova. Tipo, eu É, acabei de pegar constitucional, você vai ter uma matéria um pouco extensa e para você encaixando as revisões vai ter mais tempo. Então, quando você encaixa isso, às vezes, num edital aberto, os ciclos, eles rendem mais, né? E funcionou muito assim para mim, porque eu tinha que escolher os tópicos que eu considerava mais importantes. Até algumas pessoas me perguntam se eu esgotei o edital da AGU, e eu sempre digo que isso não existe, tá? Esgotar edital não deve ser uma meta, sabe? Porque sempre fica faltando uma coisinha, a gente tem que fazer escolhas trágicas, né? E tentar ver aí o máximo que conseguir, mas não dá para ver tudo. Então, como eu já tinha feito leitura de muitos livros, e do meu material, foi algo que facilitou depois com o edital aberto já ter isso esquematizado. E fazendo só as revisões. Você teve É como alguma. se tivesse existiu uma oportunidade e eu estava não pronta, mas eu estava ali com uma base bem feita. E aí eu sempre digo para as pessoas pensarem nisso. Começou a estudar, como é que eu vou formar a minha base? Para me sentir segura, um pouco mais segura quando esse edital sair, sabe? É. E você, porque eu às vezes tenho, como não existe essa questão de zerar edital, de estratégia de prova, de você ver uma matéria ou outra, assim, que você tem 2 meses, você não vai conseguir aprender aquela matéria, talvez caiam 2 questões e será que vale a pena você perder tanto tempo aprendendo uma matéria Também nova? tem isso. E por isso que é importante fazer questões, né, da banca. Então, a minha banca era CESP, certo, errado. Tinha toda uma estratégia para ver se eu ia deixar alguma questão em branco ou se eu ia chutar. Uma errada, anulava meia certa. Então, tem várias questões ali do tipo de banca. E eu acho super importante, eu acho que só com exercício para a gente conseguir ver qual é a probabilidade de cair aquele assunto, se a banca gosta, sabe? Fazer provas anteriores. É bem importante. E falando assim, como eu sei que tem bastante gente da AGU, ou que estuda para concurso fim, que vai ver e que vai se interessar, falar um pouquinho dessa parte da discursiva. Como eu não faço concurso para esse tipo de, para AGU, nem para nada Aham. parecido,
que você disse que é discursiva em outro fim de semana, em alguns concursos é discursiva no mesmo fim de semana, É, se eles delimitam as matérias, como é assim esse tá. direcionamento para você poder se preparar? Certo. Então, na AGU, eu acho que tinham 19 matérias no total, tá? Eu lembro que na DPU tinha mais, eram 20 e poucas. Na AGU, eu acho que eram 19. Na primeira fase, então, era certo ou errado. Uma errada anulava meia certa. Era dividido por grupos, tá? E na discursiva mantinha isso. Era dividido por grupos, caía todas as matérias de todos os grupos. E aí, eram 3 provas. Tá? Então, eu acho que eu fiz num sábado de manhã e de tarde, num sábado de tarde, domingo, manhã e tarde, era uma coisa assim. Eram vários turnos, e aí tu podia levar a consulta ao código, né? Então, as pessoas iam com malas de livro, assim, e aí numa prova tinha uma dissertação com mais 4 perguntas, na outra era uma peça com mais umas 4 perguntas, e na outra era um parecer que depois para quem estuda para procuradoria deve saber que no futuro, depois da posse, você pode fazer um parecer, então tem que saber estruturar um parecer e também tinha algumas perguntas. E isso era dividido conforme esses grupos das 19 matérias. Depois, na prova oral, diminuiu. E aí eu acho que caíram 6. Então, das 19, eles diminuíram até porque a prova tinha só 20 minutos, eram muitos candidatos para serem, né, avaliados. Então, só na oral que diminuiu para uma quantidade reduzida. Você lembra assim quais eram as matérias que Da oral? caíram da oral? Era constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho e processo trabalho. E você, assim, de trabalho, processo de trabalho, você para criar Trabalho e isso daí na processo sua trabalho cabeça. sempre foi uma coisa assim que todo mundo tinha medo, né? Ai, meu Deus, o que vai cair? Mas acaba assim, ó, que a profundidade nos concursos de procuradoria de trabalho e processo de trabalho é muito diferente, por exemplo, de concursos trabalhistas. Então, acabava caindo legislação, súmulas e OJs do TST. Não era uma coisa muito aprofundada, sabe? Mas como eu sentia um certo medo, a prova ali eu tava muito nervosa. Mas no fim deu tudo certo, não era nada muito difícil. Até porque eu usava livros assim, esquematizados, da Juspod, sinopses, era com isso que eu ia de trabalho, processo de trabalho. Acaba que E nos concursos de procuradoria, as matérias mais assim densas são constitucional, administrativa é bastante pesado e processo civil também é bastante pesado. Se você estuda, por exemplo, isso para advogado da União, se você estuda para procurador federal, o previdenciário vem pesado também, porque lá na frente, no dia a dia, você pode atuar nessa matéria. Se você vai fazer PFN, por exemplo, aí é questão tributária. Então, tudo depende do edital que você está focando. E essa questão assim dos livros, porque o pessoal às vezes fica. Eu vi que você sempre fala muito assim da lei seca. Primeiro você saber tudo da lei seca, lei seca, lei seca. E analista, você com lei seca, assim, eu acho que você consegue 80% das coisas. Uhum. Jurisprudência, que hoje em dia está cobrando mais, como é essa preparação assim dos livros, se você precisa de uma doutrina pesada em todas as matérias, ou só Tá. administrativo, como é que você indica? Na verdade, assim, olha, eu acho que o que mais cai em primeira fase é a lei seca, que é muito importante. Então, tem muita gente que já quer saber muitas teorias, mas às vezes esquece do básico, que é a legislação. E cai muito. E a jurisprudência, súmula vinculante, isso despenca em prova. Cai um pouco de doutrina, em alguns pontos de algumas matérias cai. Mas, na verdade, isso vai ser mais aprofundado numa segunda fase, porque daí na segunda fase tu tem o código, tu tem ali a lei seca para consultar, então eles vão te perguntar algo que não está ali, né? Que você precisa saber além. Então, eu acho que para assim, doutrina pesada mesmo, eu acho que foi mais para administrativo, constitucional, processo civil. Porque o meu processo civil ainda era do código anterior, no fim teve mudança de código no meio do concurso, mas não precisa ser de todas as matérias. Por exemplo, trabalho e processo de trabalho não precisava, financeiro, econômico também não. Então vai muito
do, da profundidade do edital mesmo, sabe? Então, e por isso que é importante ver as provas anteriores. E é até para como é que você, quando, 2014, 2015, não existia tanto Instagram dedicado a concurso, tantos blogs, etc e tal. Eu não sei se é bom ou se é ruim hoje em dia ter tanta coisa, porque Eu também também não. tem Eu muita coisa desconfio um pouco. estranha. Às vezes eu vejo. Sempre digo para as pessoas que eu acho que é muito mais válido você focar num material e fazer revisões e repetir e confiar naquilo que você está produzindo do que simplesmente aí querer pegar tudo, porque toda vez que você pega um material novo, para o nosso cérebro é como se fosse uma matéria nova, então você fica naquela sensação de que está sempre recomeçando, que nunca sai do lugar. Então, é muito melhor você repetir aquele material e saber exatamente tudo que tem nesse teu material do que ampliar e nunca acabar nada, sabe? Isso é até um ponto que a live do Papai Concurseiro Diego, ele sempre reiterava isso, de não, pelo amor de Deus, não fiquem pulando de material em material, porque isso é uma coisa que você fica nesse eterno, coisa de Lindbe, que ele falava um nomezinho assim, a síndrome Isso. da Lindbe. Tu tá sempre recomeçando. E é importante dizer que isso se aplica entre uma fase e outra. Não é porque você foi para discursivo e depois para oral que, não, agora eu vou para outro material. Muito pelo contrário, você tem pouco tempo para a prova. Então, o que você deve fazer? No máximo, acrescentar alguma coisa nesse material. Eu lembro que para a prova discursiva eu li livros que eu achava que de matérias muito importantes, por exemplo, licitações e contratos administrativos. Aí eu peguei um livro que ele era bem objetivo, mas eu sabia que ele ia me acrescentar. Aí eu estudei esse livro, sabe? Para fazer aí um recorte e eu consegui me sentir mais segura nesses tópicos. Mas a base era a mesma. Isso é muito importante sempre ficar falando, e até assim, você, a pessoa, a AGU, outras, eu acho que tem concurseiro bolado, que também é AGU, né, que ele faz umas O Rod, brincadeiras, mas às vezes é mais gente, sério. ele fica tirando sarro lá, mas ele é um doce também. Ele faz vários projetos também solidários, É. é bem bacana. Quem não conhece, assim, é um humor. É, Para mas algumas o pessoal pessoas é adora. peculiar, mas eu adoro. Eu já sou, quem for do meu perfil, eu já sou do tipo mais meiga, entendeu? É. Mas também a gente tem essas referências das pessoas que já passaram por isso. Claro. Porque às vezes eu vou vendo uns perfis de muita repostagem de tweets e muita repostagem de frases motivacionais e a pessoa não tem, tipo, nunca passou um concurso. E o que é que ela vai passar para você? Ela vai tomar seu tempo e você ficar no Instagram. Exatamente. Eu gosto de mostrar, eu sempre mostrei muito assim a minha vida real. Na verdade, o meu Instagram nunca foi assim, vai ter o objetivo só de falar de concurso, sabe? Era o meu Instagram pessoal. E aí, nesse dia da posse, que deu uma estourada, e depois eu trabalhei com preparação de concurso e as pessoas acabavam me seguindo, sabe? Mas, mas é isso. Então, eu acho que, sei lá, eu não sei. Eu acho que não dá para ir muito na onda de só em perfil, porque rede social acaba sendo uma mentira, né? Muitas vezes. É, Uma até ilusão. você que posta assim sua vida real, E você hoje só posta o eu que você continuo quer. fazendo isso. Inclusive, eu acho que as pessoas romantizam muito o serviço público. Eu digo, pera lá, não é porque você é aprovado que você não pode se frustrar com alguma coisa. A vida continua, né? Os desafios são outros. E já pegando essa coisa do pós-posse, eu lembro que você foi lotada em Bagé, né, no começo, e Bagé não é sua cidade, Não. e que era bem frio, você estava no mesmo estado, mas estava longe. Como Aham. é que foi a matéria também? Eu acho que você trabalha com a parte militar desde o começo, né? Desde o começo, desde 2017. Foi bem difícil, sabe, André, essa questão desse primeiro ano de posse, porque você tá numa cidade nova, com muita responsabilidade, é um trabalho novo, é casa nova, eu nunca tinha morado sozinha, sabe? Nunca tinha pagado, né, aquela coisa de pagar as contas da sua casa. Então, assim, é muita coisa nova
E também, assim, sair desse mundo do concurso foi muito difícil para mim. Embora algumas pessoas pensem, ai, depois que eu for aprovada, eu quero, sei lá, botar fogo em tudo, quero jogar tudo fora. Para mim foi exatamente o oposto. Eu achei muito difícil ter saído do meu mundo, da minha bolha de estudo, sabe? Então foi um processo que foi bem lento e que eu fui me acostumando aos poucos. Foi bem difícil no início. Por isso que como a gente, como eu digo, né, a gente tem essa parte romântica e também de que quando você estuda aquela imagem concurseira e concursada, isso pra mim não aconteceu, sabe? Eu achei bem difícil na prática, até pela matéria ser diferente. Por exemplo, direito militar não caía no meu concurso. E foi exatamente a área que eu peguei. Então, assim, como assim? Eu estudei 19 matérias e eu vou atuar numa que nem tava lá, sabe? Então, foi bem complicado, assim, de acumular processo. É difícil. As pessoas não pensam nisso, mas é bem difícil. E como é que foi? Assim, três coisas. Como é que escolhe a área que você vai atuar, a Hum. cidade que você vai morar e também se você tem se tinha algum suporte, assim, porque eu sei que os analistas que entram agora, principalmente nessa época de pandemia, tem gente que está assumindo home office e Sim, tipo assim, você, vou começar a trabalhar e estou em casa, que tem tá. muito essa rede de suporte para analistas, se para você também teve. Tá, assim, ó, na AGU o que acontece? Você vai escolher por. Tem uma lista, porque antes de você entrar na instituição, os colegas vão ter o concurso de remoção e aí eles vão modificando ali, né, a lotação. E aí o que sobra é o que vai para o concurso novo, né? E aí tem uma lista de cidades e você vai fazendo uma ordem de preferência, o que você quer primeiro, segundo, vai fazendo com todas. E aí, para cargo de advogado da União, tem muita vaga em Brasília, porque lá estão todos os ministérios. Então, lá em Brasília, tu tinha que fazer uma ordem dos ministérios também. E aí, você envia para o sistema. E depois, vendo a colocação do concurso, né, que leva em conta a colocação, por isso que é importante ficar, né, bem colocado. Ou, por exemplo, os títulos não vai eliminar, mas muda bastante ali a colocação no concurso. E aí, tá, daí escolhe a cidade. E aí, depois, escolhendo a cidade, a gente teve a posse. Eu tive um curso de formação, deu uma semana, e simplesmente fui para Bagé, cheguei lá, carga entrando. E assim começou. E aí que eu vi que eu ia ficar na área militar, sabe? É assim, é tudo, é bem rápido, foi muito rápido, e por isso que eu acho que foi muito chocante. Então, trabalhar final de semana, você não sabe como que até se organizar, né? Ver como é que vai ser o ritmo de trabalho. Eu demorei muito para, por exemplo, assinar a primeira petição, porque tu fica insegura, depois vai vendo, né, o ritmo do como é que funciona o sistema. Mas foi bem chocante, assim, porque foi rápido dessa forma. E você tinha alguém que já era mais experiente lá em Bagé ou em alguma Aí coisa que para. tá. Lá em Bagé, tinha um advogado já, que no fim ele, como teve o concurso de remoção, ele conseguiu voltar lá, acho que ele foi para Tocantins, e aí ele ficou um pouquinho com a gente, e simplesmente foram 4 advogados novos e a gente se olhou e tá, nossa. Então, onde eu fui, não tinha ninguém, não ficou com a gente assim, ninguém dos concursos anteriores. E aí a gente teve que aprender sozinho. E Claro que até desses colegas, alguns já eram servidores, de outras já eram analistas, técnicos, então eles já tinham uma noção de como funcionava. Eu que não tinha assumido nada, sabe? Então, para mim, eu acho que foi mais difícil. Até, assim, tem a questão da remoção do lugar. Existe uma remoção, eu não sei se você ainda está nessa área mais militar por escolha ou se você pode mudar. Pode, na verdade, eu acho que talvez ano que vem mude. Eu tô por escolha, porque desde 2018 eu tô em home office e é por causa da matéria que eu consigo, né, ter uma portaria que faça com que eu more na minha cidade hoje. Então eu tô por escolha, mas ano que vem eu não sei. Daqui a pouco. Na verdade, eu quase mudei essa semana para uma outra matéria do auxílio emergencial da Covid. Então, pode ser que eles te chamem para outra. Então, isso vai depender muito da necessidade do órgão. E você
Você falou um pouco da parte... Eu fico olhando às vezes para baixo, que eu vou anotando, senão você vai falando e eu esqueço o que é que eu tenho que Ah, perguntar. Que às vezes você fala algumas coisas interessantes para tá, perguntar. tá certo. A questão do título também. Quem está assistindo, você faz uns videozinhos menores no seu Instagram, né, no IGTV, deixa lá salvo, e tem um até falando sobre os títulos. Eu demorei muito, não me interessava, e agora esse ano, como tá difícil, não tem concurso marcado, eu comecei a fazer pós, mas não Tá. era uma coisa que eu fiz antes. O que é que você Uhum, fala da prova de títulos? O que é que tá. você indica? Qual foi sua experiência? Eu acho assim, ó, depende muito do concurso. Tem concursos que é muito importante ter título, tá? E aí tem gente que até faz mestrado, eu já acho que é uma área que não precisa ir tanto. Então vamos pensar numa pós-graduação ou até publicar artigos, né? Então depende muito do concurso. Na AGU, o perfil das pessoas que foram aprovadas eram bem novas, eram pessoas jovens, assim. Então tu via que as pessoas não se dedicavam muito a isso, sabe? Os meus colegas para o concurso da AGU, não. Tem algumas procuradorias municipais que eu sei que é mais complicado. Então, como eu digo, não vai te tirar do concurso, mas pode fazer com que tu perca aquela vaga, porque você vai cair de posição, né? Eu não me dediquei a isso, eu sabia que para concurso da DPU e da AGU, isso não era essencial, porque eu já tinha visto nos concursos anteriores a prova de títulos, como é que foi a pontuação. Eu vi que quase ninguém tinha mestrado e doutorado, a maioria tinha anos de serviço público ali, ou anos de advocacia, alguns davam aula, mas eram poucos. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente publiquei uns artigos na internet, porque eu vi que a pontuação dos artigos e a pontuação de uma pós era muito semelhante. Então, eu digo, vou fazer algo que é mais rápido. Porque eu também não tive essa dedicação para pós-graduação, porque eu não tinha interesse, sabe? Mas se você tem interesse, por exemplo, de aprofundar os estudos e também ter outras finalidades, eu acho que deve ser feito, mas não precisa, pelo menos para os concursos que eu fiz, né? Então é sempre bom ir nos editais anteriores e ver como é que foi a avaliação dos outros candidatos, sabe? Mas E tem uma noção. o que tu fez, acho que foi interessante, porque como os concursos pararam, e aí você acabou, né, mantendo os estudos e fazendo uma pós-graduação. Achei bem legal. Que eu estou fazendo uma pós que você é presencial, eu tenho que ir numa faculdade aqui na minha cidade, e vão ser 2 anos. E estou fazendo uma de 6 meses, porque hoje em dia tem essas pós de 6 meses. Tem. É ralação, porque você tem que assistir muita aula toda semana. No final eu Sim, vou. por isso que eu digo, é uma dedicação, né? Então, assim, tem que querer muito, não vai achar que vai ser fácil ter um título. Então, no caso, eu achei que para mim eu tinha pouco tempo, aí eu achei, não, eu vou fazer a publicação dos artigos, que pode ser uma alternativa também, né? E é muito bacana, assim, a gente. São tantas matérias, você lidou com 19 matérias, tem concurso com 20, 21, 22 matérias. Se dá tempo, você tem muita coisa o que fazer. É verdade. E Então, eu deixa eu acho que ver. é bom ver as provas anteriores e ver se foi muito determinante, sabe? Eu estava vendo um concurso essa semana que estava a questão dos títulos e tinha gente nos 10 primeiros lugares com 0 de pontuação de título. É isso que eu acho que tem que analisar. Concursos, por exemplo, eu acho que do Ministério Público Federal, concurso de cartório, isso eu sei que é importante ter título. Então, depende muito do seu foco. E também, assim, a sua preparação foi muito intensa, mas 2 anos, 2 anos e meio, geralmente é o tempo que você estudou a matéria, você está começando a revisar, tendo outra. Aí, se você está, no meu caso também, ainda não fui chamada, já estou 4 anos, entrando para o quinto ano, agora eu não tenho mais tanta coisa nova para fazer. Por isso também que eu fui Claro, pensar na pós. eu acho que é um processo muito individual, assim, né? Tem que ver onde qual a fase você está, né, desse caminho. Se você está vendo que não está dando conta de fazer aquilo, o básico, né? Pensar nisso. Exatamente. Concordo. E se você tem, assim, alguma dica, porque apesar da época agora ser mais difícil que o normal, nossa preparação nunca é perfeita. Todo mundo queria que o ambiente fosse maravilhoso, a temperatura colaborasse, tudo fosse bom, mas acontece coisa ruim na vida de todo mundo. Se você tem alguma dica, assim, para quem está estudando agora e nesse tempo de pandemia, o que fazer? Porque é difícil não ter edital, não saber quando é que vai passar, não vai.
É difícil mesmo. Eu até acho que eu já fiz já conversei sobre isso no meu Instagram. Eu sempre acho assim, olha, André, eu acho importante a gente ver tudo como uma oportunidade. Eu sempre gosto de ver assim como uma oportunidade. Então, aí não tem previsão de concurso da GU, por exemplo. Se saísse hoje o edital, você acha que faria uma boa prova? Pronto, a gente nunca está, né? Mas você acha que faria uma boa prova? Ai, não, eu ainda não estudei como eu queria. Então, aproveite esse tempo e use ele da melhor forma, sabe? Ah, os concursos pararam. Mas quantas pessoas também pararam de estudar? Eu acho que esse é o momento de continuar e ver o que está dando certo, o que está dando errado. Então, eu acho que tem que ver, em momentos de crise, sempre surgem oportunidades em diversos aspectos. Ah, mas surgiu outra coisa que eu consigo conciliar com os estudos. Ah, pode ser que seja uma alternativa. Não precisa se dedicar exclusivamente aos estudos. Você pode também ter outra atividade. Inclusive, a pandemia nos mostrou que a gente sempre pediu mais tempo, né? Ah, eu quero um dia com 48 horas, eu preciso de mais horas. E a gente teve muito tempo e as pessoas não souberam o que fazer com ele. Não sabiam o que fazer, né? Até na própria casa, assim, entrou em desespero. Então, assim, o problema não é a quantidade de tempo, sabe? É o que você está fazendo com ele e como você está enxergando esse momento. E quando você foi lotado em Bagé, você trabalhou lá na repartição física. Sim, Você não trabalhava em casa direto. Outra não. coisa que as pessoas estão falando muito agora nessa época da pandemia. Home office, que eu sempre vejo você falando de prazo. Gente, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da É, noite. Esse eu vejo mito de gente que querendo home office trabalhar é bom. agora. Para você falar um pouco dessa diferença, Tá. assim, porque tem gente que está sentindo na pele que home office não são essas mil maravilhas que o povo É que, pensa, na né? verdade, o que é importante de falar em home office? Eu tô desde 2018 trabalhando em casa. 2017 eu trabalhei lá na unidade de Bagé. 2018 eu vim para Santa Maria. Eu tenho uma sala aqui em Santa Maria também, na Procuradoria de Santa Maria. Então eu ia trabalhar alguns dias em Santa Maria e ficava alguns dias em casa. O que acontece? É muito diferente você estar em casa por comodidade, por escolha, porque, enfim, você acha que aproveita mais o seu dia, consegue encaixar as atividades, e estar em casa por obrigação, que foi o que aconteceu com a pandemia. Então, assim, mesmo que eu estou em home office desde 2018, mas com a pandemia mudou muito a minha produtividade, porque eu fui obrigada a estar em casa, eu precisava ficar aqui o tempo todo, eu não podia sair, né? A gente teve aí, tem essa questão do nervosismo do que está acontecendo no mundo, quando tudo isso vai acabar. Então, acho que a situação que a gente vive hoje, ela não dá para ser muito parâmetro porque foi uma imposição. E aí, quem vai para home office depois vai ser uma opção, né? Vai ser algo que vai ser mais conveniente. Então, não compare. Não é porque eu estou em home office que eu não senti diferença, sabe? Que eu estou há bastante tempo, eu senti bastante diferença, inclusive na minha produtividade. Então, tem que diferenciar isso. Eu sou muito fã do trabalho em casa, eu consigo me organizar melhor, eu acho que eu consigo colocar as minhas atividades além do trabalho de uma forma bem organizada. Claro que tem essa questão da limitação do trabalho, é difícil mesmo, é difícil. Por isso que eu acho que é importante ter um local de trabalho, que você tenha um horário, pelo menos, estabelecido e que saiba cessar. Ó, não tem nada urgente, não. Isso aí eu posso deixar para amanhã, sabe? Então, impor limites, assim como se impõe limites de estudo, porque não dá para ficar estudando o tempo todo, tem que se impor limite ao trabalho, sabe? Então, ter um local igual o local de estudos, por exemplo, sabe? Que tu consiga se sentir bem, eu acho bem, bem importante. E o meu caso também é quase um home office. A dificuldade também foi que você deve passar isso com seu marido, da outra pessoa também estar em casa, porque você já ficava em Uhum. casa e ter a outra pessoa em casa. Isso é outra coisa que mudou, sabe? Então, o que acontece? Antes não tinha, né, toda a família em casa. E agora tem filhos, não tem a escola. Então, é um momento excepcional que as coisas vão voltando ao normal, se Deus quiser, vai engrenar. E claro que eu acho que o trabalho remoto é uma tendência da administração pública, é uma tendência das empresas. Então, é uma realidade, não é nem futuro, é o hoje.
isso vai ficar, mas não vai ser algo tão obrigatório assim. Não vai, eu acho que não vai ser tão angustiante quanto foi, sabe? Porque levou todo mundo de surpresa, ninguém tinha nem a estrutura em casa. Então vai ser diferente, vai dar para se organizar melhor. E aí vai ficar a parte boa, que é a parte de ser mais conveniente trabalhar em casa, não precisar pegar trânsito, né? Poder fazer as coisas no horário que você quer, enfim. E temos aí 10 minutinhos de live. Se você tem alguma coisa que passou, assim, que você acha importante ressaltar da sua preparação, da sua carreira, do susto pós-nomeação, essa coisa de se deslumbrar, e minha vida vai se resolver com o concurso, que não é assim. Alguma dica, assim, alguma coisa para... E também só uma perguntinha que fizeram, se você tem algum curso para AGU ou carreiras jurídicas, alguma coisa assim que você acha que vale a pena, se a pessoa, livros, cursos, videoaula, não? Olha, eu acho que se quem quiser fazer videoaula, por exemplo, eu só dou uma dica, assim, eu nem tenho nenhum curso específico, mas assim, se quiser assistir videoaula, acho que tem que ser algo complementar ao seu estudo. Não deposite 100%, né, do seu estudo só em videoaula, porque você tem que ler a lei seca, tem que ler a jurisprudência, tem que revisar. Então tem que entrar e, eu não tenho tempo de assistir aula. Então, quem sabe pegue só de algumas matérias específicas que você tem muita dificuldade. Ter essa estratégia de que eu sempre vejo que a aula tem que ser complementar a todo o resto, sabe? Não deposite 100% da confiança na aula. E é isso, eu acho assim, que para quem estuda para concurso, a dica que eu dou é ser constante. Confiar no seu material, confiar no seu método, não tá dando certo, então reconhecer que não tá dando certo e mudar naquilo, fazer os devidos ajustes, não tem um caminho certo, 100%, que seja assim, não, isso aqui é infalível, não caiam nessa. Isso não existe. Por isso que o estudo para concurso é importante também, porque a gente acaba se conhecendo muito, né? E vendo o que dá certo para mim e pode não dar certo para ti, por exemplo. Então, assim, independente do caminho que você escolher e do foco que você escolher, eu acho que, assim, seja constante, seja incansável. Claro, tem uma vida equilibrada, mas mantenha-se no foco e veja isso como uma prioridade na sua vida, tá? Eu acho que tem que encarar o concurso como uma prioridade. Assim como você come, né, faz uma atividade física, você vai lá e vai estudar para esse objetivo, sem esquecer também das outras áreas da vida e tentar manter um equilíbrio, sabe? E acho que a gente tem que ver que o trabalho é uma das nossas atividades do dia, mas não é 100% o que define a nossa personalidade. Então, assim, eu sempre gosto quando as pessoas falam para mim, Bruna, eu cheguei no teu perfil porque eu vi que você foi aprovada e vi a sua trajetória, mas eu permaneci pela pessoa que você é. Então, assim, o trabalho é importante, a realização profissional é importante, tudo isso é importante. A gente, através do trabalho, pode realizar outros sonhos, né? A gente precisa ganhar dinheiro, precisa conquistar outras coisas, mas não façam isso como, eu preciso trabalhar num órgão que eu acho que é perfeito, porque não existe órgão perfeito, sempre vai ter um defeito. Não vá para a fase depois que você foi aprovado achando que não vai ter frustrações, não vão ter dificuldades, porque elas vão surgir. Então, não romantize muito, porque você pode, mas aí eu vou ter o meu dinheiro, por exemplo, você é independente. Ótimo, vai, mas aí você vai ter mais responsabilidade, você vai ter outros desafios, você vai ter outras questões pessoais para resolver. Então, assim, eu acho que era a dica que eu queria ter escutado, sabe? Não deposite 100% a sua felicidade numa posse. Não é só isso. Ela é importante, mas não só isso. Você tem que ser feliz no todo. Por isso que foi bem legal eu fazer esse balanço de, eu quero ficar no meu estado. Isso é uma prioridade. Então, isso eu levei em consideração na hora de escolher. Não é simplesmente, me chama que eu vou e vou para qualquer lugar. Pode ser que esse qualquer lugar não seja bom, entendeu? Então, eu acho que é isso. Ser constante nos estudos, ter o pé no chão e ver que o trabalho Travou aqui, será que foi só para mim? Um minuto. Alguém fala aí se ficou travado para
Para vocês também, ou foi só a minha internet? Oi, oi. Oi, voltou. Eita, Bruna saiu. Gente, eu vou encerrar, vou salvar aqui e volto com Bruna um minutinho.